Olá, alunos, sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues, e nós vamos para mais uma dica de língua portuguesa. A dica de hoje é a seguinte: aposto. Bom, talvez você já tenha uma abordagem em relação ao aposto desde a época da escola, como aquele elemento que fica entre vírgulas, tá? Entretanto, há vários tipos de aposto, e este que te reconhece mais primordialmente como o aposto, aquele elemento que fica entre vírgulas, na verdade, eu costumo dizer nas minhas aulas que nem tudo que está entre vírgulas é aposto e nem todo aposto está entre vírgulas. Portanto, vamos dar uma olhadinha com mais cuidado em relação a esse termo da oração. Será que é um termo da oração? Primeira coisa. Na verdade, não necessariamente. O aposto, ele dialoga com um termo da oração. Como assim dialoga com o termo da oração? Ele é um termo de valor nominal, uma expressão de valor nominal que explica, restringe, enumera um termo, a este sim, da própria oração. O aposto que explica é chamado de aposto explicativo e é aquele que a gente mais aprende na escola, aquele que te reconhece mais primordialmente como sendo o aposto tradicional. Como os dois exemplos que eu coloco aqui. Aposto explicativo. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um sábio. Vocês verifiquem que o imperador do Brasil, essa expressão de caráter nominal, está explicando o termo anterior. Está entre vírgulas, mas poderia estar entre travessões, até entre parênteses. Então, é muito comum concursos públicos perguntarem, primeiro, se é aposto ou não, mas, primordialmente, perguntar se podemos trocar as vírgulas por travessões ou vice-versa, sem problemas. No caso do aposto explicativo, isso é tranquilo. Há também a possibilidade do aposto vir uma questão de estilo, antes até do termo ao qual ele explica, como Mário impulsivo, rapaz impulsivo, Mário não se conteve. Ora, rapaz impulsivo é uma qualidade, uma característica, uma explicação sobre Mário. Portanto, nós temos aqui também o aposto explicativo numa posição não tanto canônica, mas também aposto explicativo. Esse tipo de aposto é o aposto que nós reconhecemos mais primordialmente como aquele termo que explica um outro termo da oração. Mas há outros tipos de aposto. Por exemplo, o aposto resumidor ou aposto resumptivo. Este tipo de aposto também ele vem separado do restante da oração por pontuação. Mas, veja, estes dois exemplos que vocês encontram aí, nuvens escuras borravam os espaços. Sinal de tempestade. A palavra, o substantivo sinal, é, na verdade, um substantivo resumidor, que engloba a ideia geral apresentada antes. Logo, chamamos a palavra sinal, este substantivo, de aposto resumidor ou aposto resumptivo. Veja que o aposto aqui não está entre vírgulas, certo? Há apenas uma vírgula antes. Aliás, poderia ser, inclusive, utilizado 2 pontos nesse caso, tá? 2 pontos, sinal de tempestade. E é exatamente essa palavra, sinal, que é o aposto que resume a expressão que vem antes. Embaixo, cobras, morcegos, bichos. Tudo era motivo de medo. Tudo é um pronome indefinido, tá? E essa palavra, evidentemente, pela sua semântica, engloba, universaliza. Tudo, nada, ninguém. São pronomes indefinidos que têm essa característica resumptiva, resumidora. Tá? Então, nós temos aqui o aposto resumptivo ou resumidor. Cabe uma informação. Os pronomes demonstrativos isto, isso e aquilo, muitas vezes também são usados nesta posição de aposto resumidor ou resumptivo. Muito bem? 2 apostos, então. Aposto explicativo, resumidor e mais outros 2. Vamos ver comigo. Aposto enumerativo. Como o nome diz, enumera, certo? Vamos direto ao exemplo. Há 2 tragédias na vida. Uma é não conseguir o que o nosso coração deseja. A outra é consegui-lo. Então, quando se anuncia há 2 tragédias na vida, tá? Ou seja, evidentemente, em seguida, isso irá ser enumerado. E também há uma pontuação específica nesse caso, os 2 pontos, por exemplo, que inicia a enumeração propriamente dita. Estão em destaque aí no aposto uma a outra, as expressões que estabelecem aí a sequência enumerativa. Poderia ser primeiro, segundo, 1, 2, 3. O importante é perceber que há uma enumeração e que ela tem uma gradação, que há uma pontuação específica, no caso, 2 pontos, vírgula ou ponto e vírgula, como vocês estão percebendo. Até aqui, esses 3 apostos que vimos, aposto explicativo, resumidor e o enumerativo, envolvem algum tipo de pontuação, tá? Entre vírgulas, vírgula, 2 pontos,
ponto e vírgula no enumerativo, como podem ver. Agora, o nosso último tipo de aposto não envolve pontuação nenhuma, tá? E, na verdade, há quem até se confunda ou questione, será que isso de fato é aposto? Exatamente pelo começo da nossa dica eu disse que nós temos uma memória de que aposto é tudo que está entre vírgulas e vice-versa, o que é perigoso e não é a realidade dos fatos. Sim, temos um aposto que não está entre vírgulas e, aliás, não requer nenhum tipo de pontuação especial. É o aposto restritivo ou especificativo. Uma dica ou característica desse aposto seria exatamente perceber que o que está em negrito, como vocês estão vendo, é uma palavra, é um substantivo próprio que especifica o substantivo comum que vem antes. Exemplo, o Rio Tubarão, a Rua Bocaiúva. Rua, substantivo comum, Bocaiúva, substantivo próprio, que de alguma maneira restringe ou especifica o substantivo anteriormente colocado. Portanto, a Rua Bocaiúva fica a 200 metros daqui. Rua Bocaiúva, essa expressão como um todo, não é toda ela o sujeito. Tá? O Bocaiúva seria o aposto restritivo ou especificativo do substantivo comum. Há aqui uma relação de hipônimo e hiperônimo, que é assunto para uma próxima dica nossa. O hiperônimo é aquela palavra abrangente, mais genérica, que seria rua. E o pônimo é aquela palavra mais específica, seria o Bocaiúva. Portanto, este aposto, ele é o menos cobrado em concurso? De fato, é o menos cobrado. Mas quando cai, aluno querido, poucos irão acertar. E você irá acertar, eu tenho certeza. Até daqui a pouquinho, numa próxima dica. Tchau, tchau.